Eu vou pegar como referência aqui, olha, o meu livro, o livro do primeiro ano. Eu não achei um livro de professor, então esse aqui é um livro de aluno, uma aluna do ano passado. O meu exemplo aqui é o seguinte: eu tenho aqui 4 propostas no livro. Dessas 4 propostas do livro, eu posso pensar em estações. Por exemplo, a minha primeira estação, ela pode ser uma proposta com a parlenda. Então, eu posso estar trabalhando de alguma forma essa parlenda. Eu posso trazer com o tablet um vídeo a respeito dessa parlenda. Eu posso trabalhar de alguma outra forma, pesquisando, né, na internet, alguma brincadeira que tenha a ver com essa parlenda. Eu posso trazer numa segunda estação um jogo de trilha com a sequência numérica. Numa terceira estação, eu posso trazer uma outra proposta de jogo ou de modelagem para que a criança vá quantificando. Numa outra, eu posso trazer o registro, né, o registro do número de várias formas. Posso trazer uma caixinha de areia com um palitinho para que ela faça o registro do número com cartões, ou que ela passe a canetinha sobre o pontilhado do número. Enfim, a minha proposta aqui seria basicamente o desenvolvimento motor e a memorização, né, dessa escrita desse número. E aqui eu posso trabalhar com alguma proposta de quantidade, né? De quantificação, porque aqui eu tenho o algarismo e eu preciso transformar ele numa quantidade. Então, assim, o nosso próprio livro, ele pode dar algumas dicas de que propostas. E na última estação eu trago o registro das páginas do livro. Uma coisa importante também, gente, é pensar que mesmo quando os alunos não vão percorrer as estações de uma forma linear, ou seja, aquela criança que não começou pela estação número 1, ela também vai estar experimentando todos esses estímulos. Ela também vai estar vivenciando. Quando a gente pensa em estações, a gente vai pegar o nosso objetivo de aula, a gente vai pensar, o nosso livro didático vai auxiliar nessa forma de pensar. A gente vai pensar em que aspectos eu preciso para que a minha criança desenvolva isso, para que ao final dessa aula ela esteja contando e registrando os números. Então eu preciso do quê? Eu preciso trabalhar a contagem, eu preciso trabalhar o desenvolvimento motor, eu preciso trabalhar o conhecimento dos números, então ela vai ter que ser apresentada a esses números se ela ainda não foi, ou ela precisa ter mais contato com esses números. Então, é o mesmo objetivo e cada estação vai trabalhar um aspecto desse objetivo. Então, lembrando que a maior parte das estações deve promover a autonomia do meu aluno. Então, eu devo trazer propostas que o meu aluno vai estar vivenciando aquele saber, mas de uma forma mais autônoma, para que eu consiga, com a estação que tenha o maior grau de complexidade, que no caso desse exemplo aqui é o registro, é do registro. Ou, no caso, se fosse uma turma mais velha, poderia ser aquela ali, porque eu já estou trabalhando cálculo também, cálculo mental. Então, a minha criança vai precisar de algumas intervenções em alguns momentos. Eu posso ter 2 estações que tenham um maior grau de complexidade. Isso depende de qual é a minha intimidade com esse tipo de trabalho. Eu recomendo que vocês comecem com um número reduzido de estações. Façam 2 para ir se acostumando, se habituando ao trabalho, para que a turma vá se acostumando com os combinados, com a autonomia, certo? E no tocante às questões de distanciamento social e protocolos, é interessante até que nos combinados seja feito com as crianças, seja falado com as crianças a questão da higienização. É importante que tenha, de repente, um álcool spray disponível com um paninho,
converse com a sua diretora para que ela ajude a providenciar. Brincadeira, gente. E aí que seja, de repente, o feito combinado. Olha, terminou a atividade, você vai levantar da cadeirinha, vai espirrar o álcool e vai passar o paninho. Isso a própria criança pode fazer, claro, com supervisão. Por isso a importância dos combinados. Tudo precisa ser pensado previamente. Com relação ao material, nessa última estação, ele vai trazer o estojo dele, ele vai trazer o livro dele. Então, ele não vai estar manipulando o material de outros. Naquele outro caso, o dado, por exemplo, pode ser higienizado com álcool spray ou álcool aerosol. Os números, eles podem ser previamente separados em grupinhos para cada participante, seja num saquinho, num potinho, num montinho, enfim. Aqui no caso da massinha, cada criança pode receber 2 massinhas e depois ela fica para ela poder até levar para casa dentro dessa proposta aqui. Ela não precisa devolver essa massinha ou o outro colega manipular. Aqui já havia falado para vocês que o joguinho ele pode ser separado se houver uma grande quantidade desse joguinho. Ele pode ser previamente separado para que cada criança manipule um e um grupo de prendedores e depois ela possa deixar numa mesa separada, num ambiente separado, para que depois isso venha a ser higienizado após o término da proposta, tá bom? Com relação ao distanciamento também, nós teríamos aqui 2 alunos por agrupamento, né? Então, respeitando o distanciamento. E acredito que essas elucidações possam ter ajudado e que venham as propostas de vocês de forma bastante criativa e tranquila, pois todos nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Estou ansiosa para ver as aulas de vocês.